Muito prazer, uma honra estar aqui. Eu não sei quantos que vêm toda segunda-feira aqui, mas eu estou achando que o público está muito grande para ouvir desse tema árido, esse tema, como eu gosto de brincar com o Yuri, cracudo. Porque é sério, para vir segunda-feira à noite, para vir um cara falar de filosofia política misturado com teologia, mercado financeiro, fé, o que tem de compatível, o que não tem, o cara precisa gostar dessa cachaça, né? Não é qualquer, não é para ouvir por que Estado é melhor, menos ou mais Estado no setor de saneamento, é um negócio bem para maluco mesmo isso daqui. Deixa eu só ver se está funcionando aqui rapidão. Tá funcionando. Deixa eu fazer uma... Aliás, eu ouvi dizer até que tem gente das antigas aqui. Obrigado, é uma honra. Deixa eu fazer uma pergunta antes de começar. Quantos aqui se consideram cristãos? Bastante. Quantos aqui se consideram libertários? Vai ser divertido. Tem objetivista aqui? Não? Se fizeram o aviso prévio para não vir? Beleza. Bom, só vamos fazer um disclaimer, né? A primeira coisa é quando fazem esse tipo de introdução, falando do cara do mercado financeiro, há 25 anos no mercado financeiro, o que esse malandro vai falar de filosofia política, teologia? Não é que isso daqui é meu hobby, é minha cachaça, né? Eu vou explicar por que eu criei o Instituto, mas eu estou envolvido com o movimento libertário, liberal no Brasil há muito tempo, né? Desde 2011, desde quando começava aquelas conferências do Miss Brasil lá em 2011, 12, e de fato eu sou bem envolvido com esses bastidores aí, sou do conselho do Mises há muito tempo, ajudei muitos estudantes pela liberdade, né, Yuri? Muito antes de se chamar Students for Liberty, chamava IPL. Só o IFL que nunca me chamaram em São Paulo, eu acho que era muito mulambo. Vocês têm essa fama, tá? Eu era um cara muito simples, não me chamava. Mas brincadeira, só fazer uma provocação assim. Mas vamos lá. Por que eu criei esse instituto? Quando eu estava morando nos Estados Unidos, fazendo MBA lá na Filadélfia, e eu me dei por conta de ser libertário, meus amigos cristãos, de todos os tipos, começaram a me criticar, falaram, cara, você não pode ser libertário. E aquilo lá não me soava razoável, mas eu também não sabia contra-argumentar. E os libertários que eram ateus falavam, cara, você não pode ser cristão, você está viajando. A gente defende liberação de droga, a gente defende um monte de coisa aí que você vai tomar expor lá na sua igreja, não pode. Eu falei, não, cara, eu sou católico desde 92 e não tem problema. Aí eu fui estudar e achei uma série de materiais lá fora, na época da eleição do Ron Paul. Deixa eu botar o timer aqui, senão eu vou me empolgar, vou ficar falando e falando que eu tenho uma hora só, uma hora e pouco. Na época da eleição do Ron Paul, Ron Paul foi candidato em 2012, quando tinha o Mitt Romney e o Obama concorrendo. Ron Paul, quem não sabe, era o senador libertário católico do Texas. E aí foi quando eu comecei a ler o site do Mises, devorei tudo e tal, e achei um material nos Estados Unidos do Instituto Libertário Cristão Americano, Libertarian Christian Institute, e alguns outros. E comecei a devorar, ler. Falei, cara, eu preciso abrir um desse um dia, porque me ajudou muito a ficar com o coraçãozinho em paz e ver que eu podia dormir tranquilo, sendo cristão e libertário. Não precisava me confessar, estava tranquilo. E no Brasil, na verdade no Hemisfério Sul, não tinha nenhum instituto, em língua latina que falasse disso. Então eu falei, eu vou abrir isso aqui um dia e vou traduzir pelo menos o material que está lá fora, pegar os livros publicados de tantos católicos e protestantes libertários, mas não é libertário desse... eu sou liberal na economia e conservador no costumes, igual o Flávio Rocha falava lá, conservador no costume. Não, cara, é libertário mesmo. Muito. Tom Woods, para dar um exemplo claro, né? E tantos outros. Tom Woods escreveu The Church and the Market, um dos melhores livros. E comecei a trazer material. Em 19 fiz o copyright, comecei a fazer logo, não sei o quê. Era para ter saído, aí veio a pandemia, um monte de confusão na minha vida pessoal. Voltei com o projeto só em 23 e saiu ano passado, na metade do ano. Então fez um ano agora há pouco. E o objetivo do Instituto é mostrar que, primeiro, não é incompatível, tentar desmistificar as premissas erradas nessa intersecção arenosa entre filosofia política, fé, mercado e tal. E num segundo momento,
que é o segundo D da faixa preta, né? Não é só mostrar que não é incompatível, é mostrar que é a filosofia política ideal para um cristão. Ou seja, se você for cristão, na verdade, você deveria ser libertário. É o único que não tem contradição, na verdade. E o objetivo não é só esse de deixar o coraçãozinho em paz. Você fala, puta, mas beleza, é legal, já seria motivo suficiente para todo mundo que é cristão aqui, caso ache que não pode ser libertário, sair daqui hoje se questionando, poxa, acho que talvez eu possa, não tem problema. Isso já é bom individualmente. Mas tem um motivo utilitarista também, mais assim, prático para todos, não só individualmente, que é o fato que, cara, a gente tem 85% de pessoas que se julgam cristão no Brasil, e partidos autoritários, a maioria deles de esquerda, ganham aqui há muito tempo. Porque se usa somente o argumento utilitarista da economia. Eu, lá no Mises, né, o Hélio, o Fernando, a gente tenta mostrar que menos Estado é melhor para o pobre no longo prazo. Argumentos de economia austríaca e tal. Mas não tem dado certo. A gente tem que pegar pelo lado deontológico também, a priorístico, e mostrar por que é ruim, por que é anticristão ser autoritário. Não é só uma questão de funciona ou não funciona. Então esse é outro objetivo no longo prazo. As pessoas têm que ser ganhadas também pelo coração e pela moral, não só pela parte prática. Então esse era o objetivo do Instituto. Vamos lá, vamos pro... Agora que vocês sabem o que está acontecendo aqui, vamos lá. Primeiro eu vou falar do alicerce cristão para o libertarianismo. Vou mostrar, fazer um depara, mostrar o que tem em comum, de onde vem. Para a gente começar a falar lé concreto. Segundo, eu vou falar o que libertarianismo não é. A gente vai quebrar alguns mitos aqui. Porque todo mundo fala liberal, libertário, fica falando um monte de coisa, e no fundo as pessoas não sabem o que é, mas também não sabem o que não é. Aí, em terceiro lugar, eu vou falar um pouco dos argumentos espantalhos. Para quem não sabe o que é isso, é quando alguém ataca uma pessoa ou uma ideia batendo em coisas que ela não é. Então, são argumentos desonestos intelectualmente ou ignorantes, mas são muito usados. E eu vou colocar ele depois que eu disser o que não é, porque deve ficar bem fácil. Se eu falasse os argumentos espantalhos agora, vocês iam acreditar, é verdade. Pode parar a palestra, não é compatível. E aí depois a gente vai para as dúvidas genuínas, comuns, honestas. Realmente as feridas, que tem, né? Não é que eu li um dia o Instituto Libertário Cristão Americano e me convenci de que era compatível. Eu tentei ter humildade, honestidade intelectual e fui lá ver alguns pontos que realmente são genuínos. E aí depois a gente abre para o Q&A e vocês fazem as perguntas cabeludas que vocês quiserem. Vamos começar. Espero que vocês curtam essa viagem aqui. Vamos para o alicerce e os links. Primeiro alicerce do libertarianismo, que vem do cristianismo, é uma combinação de três coisas. Antes das leis naturais e da regra de ouro, que eu já coloquei aqui, tem uma premissa, que é que nós somos iguais perante Deus. Aos olhos de Deus, a gente é igual em dignidade. Cara, o que ele está falando? Meu básico, meu óbvio, mas calma, é importante fazer essa premissa, é importante lembrar. Porque antes dessa premissa, se você achava que você tinha mais direitos do que o outro perante Deus, você estava justificado para cometer o abuso que você quisesse. Então, sei lá, pega o Egito lá, o cara fala, não, eu sou o rei na terra aqui, eu sou o representante de Deus, então eu tenho mais direito à sua vida, à sua propriedade, eu tenho mais direitos do que você. Quando a gente entende que Deus acha que nós somos iguais em dignidade, isso estabelece uma régua ali importante, que tem tudo a ver com o libertarianismo. Eu coloquei algumas passagens aqui da Bíblia, não vai dar tempo de falar todas, mas que ressaltam esse ponto que eu quero fazer. Tá? Isso sozinho não adianta nada, tem nada a ver com o libertarianismo. Aí, quando a gente junta, coloca em cima as leis naturais, direito à vida, liberdade e propriedade, e coloca também junto
a regra de ouro, que é basicamente não fazer para o seu amiguinho aquilo que você não quer que faça para você. Você junta as três coisas, esses três pilares, você tem o tal do princípio da não agressão. Então vamos recapitular. Da onde vêm as leis naturais? Você tem na história da igreja N doutores que falaram dela, né? Sendo que um dos mais proeminentes foi Santo Tomás de Aquino. Ele falou da vida, liberdade e propriedade. Eu vou falar mais para frente que ele dizia, e tem no meu apêndice também, que era isso que a lei deveria reger, defender a sua vida, liberdade e propriedade. A regra de ouro. Se você aplica as leis naturais, é bom, então não retire esse direito negativo do seu coleguinha. Não é um direito positivo, não é algo que você tem direito a tirar, é algo você tem o direito a não ter isto de você retirado. E por quê? Porque nós somos iguais perante a Deus. Quer dizer, as três coisas juntas, elas se entrelaçam e elas se ajudam a formar o princípio da não agressão. O princípio da não agressão, ele não veio do nada. Às vezes a gente não se dá conta, mas são 2000 anos de gente falando isso para você. Não faça isso pro seu amiguinho. Não é assim, eu sou bom e tenho que respeitar o direito à liberdade e propriedade do outro, porque sim. Que bom que se tiver ateu aqui que é libertário, ótimo. Deus mantenha. É melhor ser ateu libertário que não ser libertário, mas saiba que vem daí, vem de um mix entre esse princípio de igualdade perante a Deus, de dignidade, das leis naturais, essa história de vida, liberdade e propriedade que você entra no site do nosso Miss Brasil lá e vê, não vem do nada. Muito depois de Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho já falava disso, depois de Santo Tomás de Aquino, depois Locke falou isso quando ele, lá no século XVII, depois teve Montesquieu, Bastiat, isso aqui vem sendo trazido por cristãos há muito tempo, muito antes de existir o termo libertarianismo. Então é daí o primeiro alicerce entre o cristianismo e o libertarianismo, ou melhor, não é nem entre, né? Ele está embaixo do princípio da não agressão. Mesmo que você não saiba, é isso que está ali, underline. Né? Segundo alicerce cristão para o libertarianismo. É o livre-arbítrio. Todo mundo fala liberdade, 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 acho que cai do céu, mas o princípio... Ih, deu ruim. Vou continuar aqui. O livre-arbítrio, ele é muito importante, porque ele não veio do nada. Quem deu o livre-arbítrio para vocês foi Deus, não foi um burocrata, não foi o Paulo, não foi o Yuri, não foi a Marina. Ele deu esse direito para você escolher fazer o bem ou fazer o mal, preste atenção. Inclusive a você mesmo. Inclusive a você mesmo. O Santo Tomás de Aquino que eu estava falando, tem lá na Suma Teológica um ponto que ele fala que libertas a coactionem. Você tem que ser livre da coerção de terceiros contra você. Inclusive ao seu direito de se auto-prejudicar. Ele fala, não é para legislar vícios. Vícios não são legislados. Eu coloquei no slide aqui, que vai voltar, se Deus quiser, um quote importante da carta de São Paulo aos Coríntios. Mas eu gostaria de citar algumas frases importantes com relação ao livre-arbítrio, né? Tem uma de Santo Agostinho que eu gosto muito, fizemos até uma camiseta agora no ILC recentemente, que é a frase... Acho que não voltou a canetinha aqui, estou olhando. É o barulho do meu clique aqui. Que é a frase de Santo Agostinho, que é: você tentar forçar a virtude num homem é tratá-lo como um animal. Não fui eu que disse, não foi o padre da minha igreja, foi tal do Santo Agostinho. O Santo Tomás de Aquino,
tinha uma outra frase que dizia assim: a crença é um ato de vontade. E a vontade não pode ser forçada. Vai deixando isso cair. Tinha o Santo Irineu também. O Santo Irineu, não está dando aí, acho que precisa resetar. O Santo Irineu falava que os homens foram feitos com a imagem e semelhança de Deus e, portanto, com racionalidade e, portanto, com o direito de escolher entre o bem e o mal. Eu estou falando bastante desse princípio do livre-arbítrio, porque ele também é muito importante, tá? Tem também o São Francisco de Sales, que falava que tanto os homens quanto os anjos foram... Obrigado, valeu. Tanto os homens quanto os anjos foram feitos com o direito de escolher ser vicioso ou ser virtuoso, ou seja, tem N quotes. Inclusive, não dá para colocar tudo aqui, mas no apêndice da apresentação, depois se quiser eu passo para vocês em formato de PDF e tal, tem uma série de quotes falando sobre isso também, além desses que eu falei, né? A frase de São Paulo aqui na Carta aos Coríntios, né? Olha essa frase: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Até aí, fair enough, né? Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O que está implícito nessa frase de Paulo? Que eu tenho a opção de me deixar dominar por elas. Eu não me deixarei, não é que tipo, eu não tenho opção, então não tem nem como eu cair em tentação. Não está falando aqui, ele não está falando, ufa, que bom que tem uma lei ali que não me deixa fazer A, ou B ou C, porque graças a isso eu vou ao céu. Eu não tenho opção de ser vicioso. Está implícito que ele tem a opção de fazer algo que não é o ideal, que não é o que Deus quer. Aqui é a frase que eu falei do Santo Agostinho, do Santo Tomás. Essa parte do livre-arbítrio é muito importante. Depois a gente vai voltar nela na parte das dúvidas genuínas, tá? Tem também a parte da propriedade privada. Para surpresa da teologia da libertação, dos nossos irmãos católicos. Aliás, só um parênteses, esqueci de falar. Por que é Instituto Libertário Cristão, não é católico, se eu sou católico? O conselho tem 7 membros. Tem 4 católicos, 3 protestantes. Por que é cristão, então? Porque a gente acredita que no que tange à pergunta de filosofia política, que é qual é o papel do Estado, não deveria haver diferença na resposta, independente se é protestante, se é católico. Independente das diferenças doutrinárias, com relação a N aspectos, no que se refere a governo temporal, que é as coisas do mundo, não deveria ter diferença entre a resposta que um católico dá e que um protestante dá. Você vê que tudo que eu for falar aqui, tanto o católico como o protestante, deveriam, na nossa visão, concordar, que é verdade. Propriedade privada, terceiro alicerce cristão do libertarianismo. Vamos lá. Primeiro de tudo é não roubarás. Cara, o não roubarás, ele não deixa dúvida, porque se você tem o verbo roubar, implica que você tem a propriedade privada. Se fosse todo mundo não é roubar. Segundo, não é, agora preste bem atenção, porque às vezes a gente tem que dizer óbvio, não é não roubarás a não ser que o outro tenha mais que você. Não é não roubarás a não ser que você vai fazer melhor uso do dinheiro do outro. Não é não roubarás a não ser que o outro precise muito. Não é não roubarás a não ser que não esteja sendo usado. É não roubarás, ponto. Se fosse Olavo, eu falava, Katsu, caralho, porra. Aí vamos lá. Passagens da Bíblia, só para ilustrar esse ponto. Começar no Antigo Testamento. Eclesiastes. Todo homem a quem Deus dá riquezas e bens, ele dá poder para deles comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho. Isso é dom de Deus. Tem muitas coisas implícitas nessa frase do Antigo Testamento. Tem o fato de que existe bens, que pode ter riqueza, e que está tudo bem. Isso é dom de Deus.
Aliás, só um parênteses. São Tomás de Aquino, ele também diz que propriedade privada é um direito natural. Ele não fala que é primário, ele fala que é secundário. E quando eu for falar de doutrina social da igreja, eu explico melhor como isso se comunica com algumas críticas que alguns cristãos fazem do libertarianismo. Me lembra, senão aqui eu vou me perder. Atos dos Apóstolos. Esse é um pedaço da Bíblia que é usado muito por socialistas para justificar que naquela época os cristãos primitivos, eles tinham bens comuns. Era meio que uma espécie de kibbutz. Vocês que inventaram esse negócio de é meu, é seu. Não, os caras dividiam. Olha só o que eles fizeram depois que Jesus morreu e tal. Não é bem assim, meu amigo. Primeiro. Lembrei porque que eu ia mencionar o São Tomás de Aquino. Nenhum deles considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Ou seja, era deles legalmente, era lícito, eles voluntariamente compartilhavam. Compartilhavam não é dar na marra, é dar porque você quer. Eles tinham essa boa vontade e essa intenção de fazer isso. Está implícito que eles tinham e que eles voluntariamente davam. O casal que levou esporro nesta parte da Bíblia, o Ananias e a sua esposa, esqueci o nome dela, eles falaram que doaram tudo para a comunidade cristã ali e doaram só metade. O esporro não foi porque eles não doaram tudo, o esporro foi porque eles sinalizaram virtude e mentiram e falaram uma coisa que não era verdade. Eles doaram só metade. Então foi algo voluntário que eles faziam, muito bonito, mas voluntário, até que eles tinham a opção de não fazer. Se não tivesse opção, não teria nem sido possível ele doar só metade. Quando eu lembrei aqui, que eu tinha mencionado São Tomás de Aquino e o link de propriedade privada com a lei natural, porque aqui em Atos ele fala, não consideravam unicamente sua. Quando São Tomás de Aquino fala do bem comum, que depois foi usado na doutrina social, por exemplo, da Igreja Católica, que ele estava sugerindo que as pessoas não considerassem algo indoável ou que não pudesse dar para os outros, só porque legalmente era deles, para não usar isso como um excuse, como uma desculpa. Tipo, não, é meu, não tem que dar. Não, cara, legalmente é seu, sabemos. E ele, tanto é que ele defende a propriedade privada. Só que ele falou, pô, pensa bem, não considere como sendo seu, doe, ajude, faça caridade, segundo o mandamento, amor ao próximo. É algo voluntário. Considerar moralmente seu perante Deus, da forma metafísica, não é no papel, não é na lei temporal. Mateus, ou não me é permitido fazer dos bens o que me apraz, ou seja, enfim, você tem, mas eu podia citar várias, mas eu estou citando algumas passagens só para lembrar que é bem disperso na Bíblia o conceito de propriedade privada, tanto explícita como implicitamente, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Não é só no mandamento, não roubarás. E a parábola dos talentos, na verdade, assim, o pessoal, eu vou até fazer um contraponto aqui, porque o pessoal exagera e defende que a parábola dos talentos é uma chancela, um investimento. Não é bem assim, menos. A parábola dos talentos é sobre dons espirituais e virtudes que a gente recebeu de Deus, cada um com suas qualidades e tal. Beleza? Só que ele usou para passar essa mensagem, Deus, né, Jesus usou esta analogia, esta metáfora, com aumento de bens na terra, com investimento, com multiplicação, com criação. Ele poderia ter usado qualquer metáfora, qualquer parábola. Ele é Deus. Se fosse algo demoníaco, se fosse algo não, fica longe, dinheiro é ruim, propriedade é ruim, etc., não ia ter usado essa. Ele não usou essa parábola, esta metáfora de investimento, de multiplicar, de fazer bom uso, usando isso com um disclaimer. Não, mas na vida real, ó, não é para você multiplicar o seu capital, não é para você não sei o quê. Isso aí foi só uma metáfora que eu usei para os dons espirituais. Não, cara, ele não precisava ter escolhido essa. Então, ruim não é, né?
Depois, lá para frente, a gente vai falar de Daia César, Romanos 13, todas essas coisas relacionadas a Estado, imposto e... Não tem aqui, mas se quiser, né, no Q&A me perguntar na parábola do jovem rico, o camelo entrar no buraco da agulha, tudo isso a gente explica, tá? Aqui eu estou falando dos alicerces primeiro, depois a gente vai para as coisas que a esquerda ou os socialistas usam para demonizar a liberdade perante o governo temporal. Quarto ponto de alicerce é a humildade. Humildade é uma virtude importante para todo cristão, né? Ela é um alicerce para virtudes como a esperança e a fé, somente para a fé. E o que isso tem a ver com o libertarianismo? Bom, tem bastante a ver, porque intuitivamente o libertário, ele sabe, e principalmente eu estou falando do austro-libertário, né, por exemplo, em economia, que é muito difícil você controlar as coisas todas. É muito difícil você saber determinar preço, quantidade, produção, soa familiar, isso. O Hayek ganhou o prêmio Nobel lá em 74 com a teoria do conhecimento disperso, que é justamente sobre a incapacidade nossa de controlar e resolver tudo. Não foi o argumento que o Bombaverk lá usou para refutar a teoria do cálculo econômico dos socialistas. Eu não estou falando disso. Estou falando do aspecto da dificuldade de ter o conhecimento com a premissa de que é difícil para o ser humano. Tem uma intersecção aí de humildade. Quarto alicerce cristão, muito importante, o entendimento do qual é a natureza humana. Você já deve ter, quem participa desses debates de filosofia política, nesses meios que a gente vive, né, a conferência liberal, libertária, desses debates. Não, mas sem o Estado, como é que vai fazer? O homem é ruim, não, o homem é bom, o homem é ruim. Vamos lá. O cristão tem isso como ponto passivo. O homem é ruim. Ele é caído, é pecador, desde Adão e Eva. Então, é muito diferente do que os nossos professores de história adoravam dizer, citando o Rousseau, o tal do bom selvagem. Não, o homem, ele nasce bom, ele é ótimo. É que, cara, esse negócio de civilização, hierarquia, propriedade privada, essas coisas do mal aí zoaram o índio lá. É o contrário do que esse demônio do Rousseau falou. O homem é mau, ele não pode dar poder para ele. Isso é muito importante para o libertarianismo. Isso vem do cristianismo. Os libertários, intuitivamente, mesmo que sejam ateus, eles entendem esse conceito. Eles podem não saber o que é pecado original, mas eles sabem que o homem é egoísta, que não é uma boa ideia dar muito poder para um cara só, para um grupo pequeno, né? E mesmo quando o cara não é libertário, né, eu coloquei ali para lembrar o Taleb, quem já leu o livro do Taleb, né, Antifrágil, sabe, ele defende algo muito similar a que a Igreja Católica ensinou lá na metade do século XIX, que é o princípio da subsidiariedade, que é uma das coisas que está bem dita na doutrina social da Igreja Católica, que é basicamente o seguinte, olha, pulveriza o poder o máximo que você conseguir próximo das pessoas, deixa descentralizado o máximo que der. Muita gente usou esse conceito. Os founding fathers americanos usaram. Então, isso tem uma premissa implícita ali que às vezes não é muito declarada, mas que é bom lembrar. Não é uma boa ideia você concentrar poder. Pode dar ruim. Isso tem a ver com o entendimento da natureza humana. E tem a frase famosa do nosso querido Lord Acton, que deu o nome para o Acton Institute, que estava aí no Brasil recentemente aqui. O poder tende a corromper, o poder absoluto corrompe absolutamente. Às vezes muitos cristãos, inclusive de direita, esquecem desse conceito. E aí, por último, você tem como alicerce do libertarianismo, sim senhor, a visão bíblica do Estado. Depois a gente vai para as críticas, nós vamos primeiro para as coisas bem claras aqui, que é o contexto dentro do qual o Estado é citado, é comentado na Bíblia. Eu escolhi algumas passagens aqui, para meio que exemplificar. Tem outras lá no apêndice também. O primeiro de tudo, começando pelo Antigo Testamento de novo, é Gênesis 10, 11, que é a Torre de Babel. Que a visão de Santo Agostinho sobre isso era
de que isso foi uma rebelião contra Deus, foi uma prepotência do ser humano de querer, pela primeira vez, querer ser um pouco como Deus, não no sentido do pecado original, né, de não sou dependente espiritualmente, quero saber a verdade e discernir entre o bem e o mal eu mesmo, não essa prepotência, essa falta de humildade metafísica, mas uma prepotência de, não, eu cuido dos meus, eu cuido dos homens, eu quero concentrar poder mesmo. A analogia é muito bonita, né, Torre de Babel quer ir para o céu, né, então é quase ponto passivo também, se você for ver exegese de tanto de protestantes como católicos, que esse é o primeiro exemplo, meio que admoestando o papel do Estado, quer dizer, o ser humano querendo controlar os outros e não deixando os outros diretamente em contato com Deus. É um quê de prepotência ali, de poder. Uma rebelião, ou seja, não é um instrumento para melhorar o papel de Deus na vida das pessoas. Ali fica bem claro que é uma rebelião contra Deus. Segundo, ainda do Antigo Testamento, 1 Samuel 8, para mim é excelente essa daí, porque é basicamente, né, depois dos tempos dos juízes, os judeus eles pedem, eu quero ter um rei igual às outras nações, eu quero ter um rei para nós, né? E Samuel alerta bem claramente, fala, olha, vão querer cobrar imposto, vão querer pegar a sua mulher, vão querer escravizar o seu filho, não é uma boa ideia, não faça. Não faça, foi lá, fizeram. Aconteceu? Deu ruim. João 18, versículo 36, meu reino não é deste mundo. Cara, isso aqui bastaria. Vamos lá, só vamos lembrar, a primeira coisa do contexto bíblico entre Estado e cristianismo é o fato de que mataram Jesus justamente porque achavam que ele não estava falando sério contra isso. Acharam que ele queria fazer uma rebelião, queria tirar o poder dos romanos, queria, né, ajudar os zelotes. Mataram justamente porque tinha gente que acreditava que o plano dele não era espiritual somente, que era um poder temporário que ele queria fazer. E eu acho engraçado que, assim, tem muitos cristãos, a maioria, né? A maioria não, mas uma boa parte, que acha que às vezes, eu acho que às vezes eles queriam que Jesus quisesse, né? Tivesse quisto isso. Aqui não tem subjetividade na tradução. É muito claro a visão dele de Estado e cristianismo. Não está suficiente? Filipenses, nossa cidadania está nos céus. Essa de Mateus é mais subjetiva para interpretar, mas não é tanto assim. Basicamente o que ele fala é, olha, amigos, não façam A, B, C, D, E igual os governos fazem. Ele não fala, não façam igual alguns governos fazem, ou igual aos maus governos fazem, ou igual aos governos que não estão na graça. Não. Tem uma premissa aí, governos fazem isso. Não sejam igual a eles que querem mandar nos outros. Bem claro. Depois vê aí, Mateus capítulo 20, versículo 25 a 28. E por último, só uma provocaçãozinha, mas eu acho razoável esse exercício mental. Quando Jesus é tentado no deserto pelo demônio, uma das tentações que o demônio oferece a Jesus é o poder sobre os governos temporais. É o poder sobre reinados, né? Então assim, das duas uma. Ou o demônio realmente tem poder sobre os governos, ou seja, ele tem uma influência grande se ele quiser, e aí de fato foi uma tentação, ou não foi uma tentação, aquilo está lá de zoeira na Bíblia, Jesus estava brincando, e o Estado é algo desejado por Deus e protegido por Deus. Muito bom não deve ser, alguma coisa que o demônio pode oferecer se ele quiser. Vocês vão entender por que eu estou falando isso, porque tem gente dentro do cristianismo, umas áreas mais que outras,
que defendem que o Estado é não só autorizado por Deus, ele é designado por Deus, ele é desejado por Deus. E eu vou falar sobre isso depois, não é. Se fosse, ele seria protegido das influências do demônio. Não parece ser o caso. Agora vamos para a segunda parte. O que o libertarianismo não é? Agora que vocês sabem que tem um monte de intersecção com relação a da onde vem o princípio da não agressão, da onde vem a história de respeitar o livre-arbítrio do coleguinha, da onde vem que propriedade privada é autorizada, conceito de um homem ser caído e não é bom dar poder, e também o contexto de Estado, bíblico do Estado. Agora que a gente estabeleceu um mínimo denominador comum aqui de algumas coisas, agora a gente vai para o que não é. Então, primeira coisa que ele não é. O libertarianismo é uma filosofia política. Ele está circunscrito, lembra das aulas de geometria plana do colegial? Ele está dentro, ele está limitado àquele raio, né, ou as linhas do polígono, ele está circunscrito à questão de qual é o papel do Estado. Ele não diz como cada um tem que viver sua vida. Como diria o meu amigo Flávio Rocha, nos costumes. Não diz. O libertarianismo não diz se é bom ou ruim. Eu desde, sei lá quando, 10 anos atrás, eu fiz uma palestra em 2019 que eu tentava explicar por que uma freira e uma prostituta, elas poderiam sim votar no mesmo candidato. Porque o que determina se a pessoa vai votar no candidato A ou B não é o que ela faz na vida pessoal dela, é o que ela acha que o Estado tem que fazer ou não com a vida dos outros. Este é o conceito de filosofia política. E não sou o que estou dizendo, esta é a definição de filosofia política. Sabe qual é a questão de filosofia política? É a seguinte, e vocês que falaram que são cristãos, vocês vão para casa e vão pensar na seguinte resposta ao que eu vou perguntar agora. Quando é que vocês acham, como cristãos, justo, moral e belo, que Jesus iria aplaudir você agredir um indivíduo pacífico, que não fez mal para ninguém? Esta é a questão de filosofia política. O crux da questão é esse. Se a sua resposta for, cara, eu refleti aqui, Guedini, uma semana, e eu não vejo um motivo onde os fins justificam os meios que eu deva agredir na porrada, com a arma na cabeça, um indivíduo pacífico que não fez nada para ninguém. Então, bem-vindo, você é um libertário. Porque esta é a questão de filosofia política. Por quê? Porque o Estado é coerção. Procura não pagar o imposto. Vai receber uma cartinha. Aí você ignora a cartinha. Tocam na tua casa. Mandam você comparecer. Você não vai. Eles vão de novo te pegar na marra. Tenta resistir. Eles vão tentar te algemar. Tenta resistir. Eles vão apontar a arma. Puxa a sua arma. No limite, você resiste, é violência. Eles vão te pegar na porrada. Se tentar se defender, ele vai te agredir. Se você não fez nada pra ninguém, você é um indivíduo pacífico. Se você falar do contrato social, porque não está escrito, você é Rousseau. Então somos todos socialistas. Então, é apenas um conceito circunscrito à pergunta de qual é o papel do Estado, mais nada. Essa é a verdade. O que ele também não é, o libertarianismo? Ele não diz se existe uma verdade objetiva moral universal. Ele não é nem anticristão, ele nem é necessariamente cristão. Ele tem uma intersecção, que são os direitos naturais, é o justnaturalismo que eu expliquei lá. O justnaturalismo vem do respeito às leis naturais. Você estuda isso na... Bom, nem sei se hoje em dia ensino isso na faculdade de Direito. Eu, quando fiz um pouco de Direito na USP, não deu tempo de aprender, que eu tranquei isso aí, mas acho que não. Porque senão não teríamos tantos socialistas assim. A visão do direito positivo é o oposto do que a gente está falando aqui. Mas ele não tem nada a dizer, nem pro bem nem pro mal, da existência de uma verdade moral objetiva, a não ser com relação ao respeito das leis naturais.
que tem a ver com o respeito da dignidade de cada um perante Deus, Lucas, Mateus, lá a regra de ouro que eu expliquei. Fora isso, o libertarismo não fala se existe Deus, se não existe Deus, se existe a verdade ou se é relativa, ele não fala. Vai guardando essas informações, que depois quando chegar nos argumentos espantalhos você vai entender por quê. Terceira coisa que ele não é uma visão de vida abrangente. Ele não tenta responder as perguntas de por que existe injustiça no mundo, para onde você vai depois que você morre, se é legal ser rebelde ou se é legal ser ordeiro. Ele não tenta responder e nem se propõe a responder questões de visão, cosmovisão de mundo. E veja que eu não estou nem falando do segundo ponto, que tem a ver mais com religião, de verdade, qual é a verdade. Ele tangencia, mas ele não é isso. Porque tem muita gente que é ateu e tem uma visão de abrangente de vida. De, cara, o que estamos fazendo aqui? O que eu tenho que fazer para ser feliz? O que é felicidade? Não. O libertarismo não fala nada disso. Ele só fala, humildemente, como eu falei aqui, da liberdade de ação terrena do ser humano perante o Estado. Por que você está enfatizando em laranja perante o Estado? Vocês vão entender. Porque daí já vem o cara falando, não, mas na família o filho não tem liberdade, o pai manda, na empresa, é voluntário, ou é família, ou é igreja, é uma coisa. O monopólio da coerção, Estado, é outra coisa. O libertário só trata da questão de filosofia política, não da filosofia da casa, da psicologia da família, dentro da igreja, dentro do FL. Ele não fala disso. E aí pega o gancho para o quarto ponto, que é a conclusão do que eu estava falando. O libertarismo não é contra a autoridade. Porque tem gente na internet falando, não, o libertário é contra a autoridade. Quem falou isso? Não tem um presidente aqui do FL? Não tem uma cadeia de comando? Não tem empresas privadas? Não tem família? Não tem igreja? Não tem o Papa? A gente não é contra a autoridade. O que a gente é a favor de defender a liberdade individual dos outros perante o Estado. Só isso. É importante deixar claro isso daqui. Então, para concluir essa segunda parte, estou vacinando vocês aqui, tá? Estou vacinando para o resto da palestra e também para as coisas que vocês vão ouvir quando vocês comentarem que você foi ver um cara falar da compatibilidade entre o libertarismo e o cristianismo. Guardem bem isso daqui, porque é isso aqui que vocês vão ouvir. Aí você lembra disso aqui e fala, não, estou vacinado. Ou seja, não faz sentido nenhum. Por que eu coloquei como objetivismo? Porque o objetivismo ele se propõe a ser uma visão de vida abrangente. Aliás, olha que curioso. Quem tem amigo objetivista aqui, e a gente tem muitos, né, porque no Brasil o movimento liberal libertário teve muito disso por motivos diversos. Eu tenho amigos assim. Eles criticam os libertários, os liberais clássicos, justamente porque nós não temos uma visão de vida abrangente. Eles falam assim, você é muito raso. Ele chega para um coleguinha ateu libertário e fala assim, você não tem uma visão mais ampla, você não dá zoom out aqui, você não entende de tudo. Você só quer responder a questão do papel do Estado. Que pobre de raciocínio. Mas é isso mesmo, você me perdoe? Filosofia política é sobre isso. E olha que louco, eles começam a meter o pau na religião, na fé, na caridade, na compaixão, e quem leva a fama são os libertários. O libertário não tem nada para dizer sobre compaixão ou não. Ele não tem nada para dizer sobre caridade, se é legal ser doar ou não. Ele não diz nada sobre verdade objetiva, sobre cosmovisão de mundo. Mas o objetivista diz, não, é ruim ter compaixão, é ruim você ser... Porque o egoísmo é bom. O altruísmo, ele é a fonte do cara querer usar o Estado por um fim que ele acha nobre, que é ajudar o outro. Então, por favor, bata no problema real, que é usar o Estado. Não bata no sentimento de caridade, que é uma virtude, que é a união da compaixão com a ação. Então a gente acaba levando a fama de bad guys, porque o objetivista vai lá e ele sim quer ser uma visão abrangente de mundo que critica essas coisas. A filosofia política libertária ela não fala disso.
Não fala. Então é absurdo a gente, libertários, serem criticados por serem um sistema incompleto de moralidade. A gente não quer competir com religião, a gente não quer ser uma visão de vida abrangente. Não se propõe a ser isso. Então agora vamos para os argumentos espantalhos, divertidíssimo. O que eu fiz nessa terceira e penúltima parte aqui da apresentação? Eu coloquei quotes, né, frases reais de gente muito boa que vocês encontram aí na internet, influencers, cristãos, de todas as matizes, falando que o libertarianismo é incompatível e aqui as razões deles. Vamos ver quais são as razões. Gente famosa, gente muito boa, aliás. Não tem só de uma pessoa, tem de várias aqui. É quote real, ipsis literis. Vamos lá. Agora dá para mostrar isso para vocês. Agora que vocês viram o que não é, dá para mostrar. Senão, se eu mostrasse isso aqui antes, vocês vão falar, faz sentido. Tenta simular na cabeça de vocês, ouvir essas frases aqui, antes de ter vindo aqui. Primeira. Libertarianismo não é suficiente para melhorar o homem. Não leva à santidade. Não dá para comparar. Realmente. Libertarianismo não melhora o homem. Não leva à santidade. Mas alguém disse que leva? Eu posso argumentar que a liberdade terrena, ela não vai dar... Ela não é um manual de bolo para dar nem pão, nem virtude para ninguém. Nem para levar para o céu. Mas ela é o único caminho que vai permitir a pessoa conseguir isso. Tanto o pão quanto a virtude. Eu argumento mais. A gente tem o cristão deveria acreditar nisso. A gente tem uma razão pela qual a gente nasce. Uma. Que é escolher ser virtuoso ou vicioso. Esse é o teste que a gente está falando aqui. É ou não é? Aí vem um burocrata e fala, não quero que você tenha essa opção. Acaba com a sua razão de estar aqui. Tudo que eu acho ruim, eu quero proibir. Tudo que eu acho bom, eu quero te obrigar. O ser humano, ele nasce com uma sinapse muito louca, assim, na cabeça, que é basicamente isso, né? A gente nasce crescendo que é legal e é moral. Se eu acho que é bom, eu tenho que obrigar. Se eu acho que é ruim, tem que proibir. Isso é um câncer, assim, que vai contra o que Deus propôs para ser o objetivo da sua vida aqui. Você só nasce para poder escolher direito. É só isso. Então é verdade. Não leva ninguém à santidade. Não vai levar ninguém para o céu. Mas você deixar de fazer uma coisa ruim porque está na lei, chama-se compliance, governança, não virtude. Você também, uma má notícia para você, se você não faz algo que é pecado porque está proibido, você não vai para o céu por causa disso, tá? Não te ajuda a ir para o céu. Você não está fazendo bem nenhum para o seu amiguinho se você defende algo que você acha que vai fazer ruim para ele. Ele não teve escolha. Não adianta nada. Não sou eu que estou falando. São Tomás de Aquino falou isso também. A aristocracia é importante. Não temos nada a dizer sobre isso. Num arranjo voluntário de sociedade pacífica cristã, pode surgir uma aristocracia, ué. Ou pode não surgir. O conceito de aristocracia é o pessoal que se educou melhor, acabou conseguindo mais bens, é mais educado, blá, 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 blá. Isso pode acontecer, as pessoas são diferentes. Se tiver liberdade, essas coisas podem florescer. Ninguém falou que não é importante, nem que não é. Ah, porque o sistema de governo que o cara defende vai impor uma aristocracia? E o libertarismo não impõe? Papo de louco. A autoridade é um conceito importante, já falamos disso no outro slide. Ninguém fala contra a autoridade. Que loucura isso, cara. Ah, essa é ótima. Regras e leis são necessárias, senão vira bagunça. Cara, essa é de virar o olho. Esse é um dos argumentos espantalhos que mais tem. Quem disse que o libertário é contra a regra? Você pode fazer... Você faz o seu grupo e você faz uma regra. O pessoal acha que o libertário é um porra louca. Ele quer zona.
Ele não quer regra, ele quer... Você pode fazer... Não, vamos aqui, ó, a gente pode se unir, fazer uma comunidade aqui, vamos comprar uma ilha, vamos fazer não sei o quê. Tipo, olha, o princípio de subsidiariedade lá foi respeitado, do jeito frágil, a partir de agora, vamos fragmentar a cidade de Belo Horizonte em 100 mil pedaços. A gente faz a regra que a gente quiser aqui. Pode andar pelado, não pode andar pelado, pode usar tênis, pode usar descalço, não sei o quê, pode usar droga, não pode... A gente faz a regra que a gente quiser, a gente não é contra a regra. A gente é contra o monopólio da coerção, impondo coisas que não foram escolhidas por você como sendo a regra. Cara, se você for nesse rabbit hole aqui, cavando nessa red pill aqui, ler livros de libertários variados, tem libertário que defende até você escolher ser escravo. Você pode escolher, não, eu quero ter o direito aqui, quero assinar aqui e tal. Foi eu voluntariamente escolhi e tal. Tá bom. Sinto muito, você é um maluco, mas você escolheu. Lembra do primeiro ponto lá. Você pode escolher se auto-prejudicar. Não sou eu que estou falando, são os doutores da igreja. Mas é a importância da moral cristã. Não podemos ser libertinos ou defender imoralidades. Essa é outra confusão, né? Os caras acham que o libertário, porque eles não leram o meu slide anterior, né, que explica o que não é, eles acham que o libertário ele defende a imoralidade. Então, se você fala que você é a favor da liberação das drogas, você fala isso para sua mãe chegar em casa agora, ela fala, mas você quer defender o uso de drogas, filho? Não, cara. É impressionante como o raciocínio, o ser humano ele toma passos que não foram dados. Você sabe quem já prestou para MBA aqui, sabe que tem um teste no GMAT que chama Critical Reasoning, que ele dá lá um argumento, aí ele fala assim, qual desses 4 pontos aqui mais enfraquecem essa tese, qual mais fortalecem? O pessoal não sabe ler, não sabe raciocinar. O que não foi dito, não foi dito. Ninguém defende a imoralidade. A gente defende o direito da pessoa escolher. Coisa maluca, cara. Não tem nada a ver com libertino. Isso é papo de gente conservadora, autoritária, que fica querendo botar a pecha no libertário de que ele não tem valor moral. Então eu sou um louco, né? Eu sou católico, vou na missa sempre que, não é só domingo, vou dia de semana, tenho o terço no meu bolso, rezo o terço todo dia com a minha noiva. Eu sou um cara maluco, né? As pessoas não separam as coisas. Se eu na minha casa defendo uma coisa, na igreja, aqui, você vai jantar comigo hoje à noite, você vai falar, pô, Paulo, você acha legal fazer isso, aquilo ou não? O que eu faço para ir para o céu? Eu posso ter minha opinião, eu vou tentar te ajudar, dentro da minha humildade, da minha capacidade, mas isso sou eu falando. Não sou eu mandando o Estado te encarcerar, não sou eu mandando em você. Eu estou caridosamente conversando com você. Jesus pregou assim. Jesus falou para usar a palavra, os atos, se precisar a palavra e o coração. Ele não mandou Herodes prender ninguém, se cometesse pecado. Não mandou Pôncio Pilatos, não falou para os apóstolos usarem o poder temporal para fazer a conversão de ninguém. Comunidades são importantes. O indivíduo não foi feito para viver sozinho. De novo, espantalho. Quem disse que libertarianismo é individualismo? Quem disse? Acha para mim aí. O individualismo, enquanto importância do indivíduo, mais importante do que o coletivo, isso está inclusive na igreja. Se você for estudar o personalismo de Jacques Maritain, João Paulo II, ele fala que existe a importância e o respeito ao indivíduo. Inclusive tem livros que mostram que o princípio da praxeologia, da ação humana que o Mises fala, tem um paralelo enorme com o que Jacques Maritain fala, João Paulo II. Ou seja, da importância do indivíduo, do ser humano. Isso é muito diferente de ser egoísta, isso é muito diferente de não querer viver em comunidade, nesse sentido de individualista que eu estou falando, que não existe no libertarianismo. Quer dizer, então, que se eu não quero ser roubado, eu sou um individualista? Bom, então, para que proibir o crime? Não existe liberdade sem virtude. Porque se você se entregar aos seus vícios, você será escravo na sua alma dos vícios e das suas paixões. Verdade? A principal liberdade é a metafísica, na minha humilde opinião, mas é na minha humilde opinião. É mais importante você ir para o céu do que você sair daqui querendo ser libertário.
A liberdade de não se deixar levar pelo mundo. Eu posso pregar sobre isso, e prego, mas isso não é o que fala, não é sobre o que fala a filosofia política. Então eu não sei por que usam isso como argumento contra a compatibilidade do libertarianismo com o cristianismo. Engraçado, né? Você enfatiza a liberdade temporal perante o Estado, liberdade, e o pessoal vem com essas. Não, mas é a liberdade de não pecar, a liberdade de amar. Legal, mas é muito mais importante, inclusive, mas eu não estou falando disso. Existe uma batalha espiritual e os libertários não entenderam essa batalha. Cara, essa é ótima. Tem libertário que entendeu, tem libertário que não entendeu, tem libertário que é ateu, tem libertário que é cristão e entendeu, tem libertário que é cristão e não entendeu. Eu julgo que eu entendi que existe uma batalha espiritual. Mas não vem ao caso. Porque, como eu vou mostrar em outro slide, os fins não justificam os meios. Na maioria das vezes. Então, não é porque tem uma batalha espiritual que eu vou fazer algo diferente do que Jesus fez. Sim. Aliás, eu acho curioso isso, porque o cristão autoritário, como sempre, como todo autoritário, ele é bem intencionado. Mas às vezes é meio burrinho, porque o que acontece? Na pandemia, eu achei que uma coisa fosse ficar bem clara para os cristãos autoritários, que é o aspecto demoníaco do Estado, né, de respeitar o livre-arbítrio do outro. Porque muitos deles ficaram muito putos com razão, incluindo eu, quando todo mundo começou a chancelar para o bem comum que se fechasse as igrejas, os templos. Ficaram putos quando falaram que tinha que enfiar uma vacina em você, no seu filho, respeitar a sua liberdade. Mas aí esquece. Aí você chega para um cara que vai criticar minha palestra e pergunta para ele assim, faça o teste, pega um amiguinho seu, bem cristão, bem intencionado, né, que odeia liberalismo, libertarismo, e fala assim, tá bom então, você quer, se for o Bolsonaro o presidente, só para citar um nome, entre aspas, da direita, não concordo com o conceito de direita e esquerda que tem, essa é outra palestra, mas... Você quer que o Estado tenha muito poder? Aí vai falar, sim, quero. Porque daí vai impor as coisas que eu defendo, que são boas para os outros, né? Aí você fala, tá, mas se for o Boulos? Ah, não quero. Né? Parece meio pueril, parece não, é pueril. Porque, meu amigo, existe uma premissa aí, vai haver rotatividade de poder. Ah, não vai não, porque a gente vai fazer uma doutrinação igual a escola de Frankfurt fez, só que no espectro oposto, nós vamos colocar um cara virtuoso lá para ser um ditador e não vai mudar. Tá bom? Em 10 mil anos estão tentando fazer isso. E sempre muda. E quando muda, pode ocorrer que vem um cara que vai infringir as suas leis naturais e da sua família querida. E aí é tarde demais para você reclamar. Por quê? Porque você passou a vida inteira pregando que era moral alguém mandar em você. Só porque você foi inocente, ingênuo ou burro de achar que só porque você tem boa intenção e você vai conseguir colocar lá o cara que é bom. E vai durar para sempre. Então você fica pregando a vida inteira, implicitamente, que é moral você querer dizer para o outro que ele pode ou não fazer. Implicitamente é isso que muitos fazem. Aí quando chega um cara lá, que fecha a igreja, que te dá vacina, que vai proibir de você ensinar para o seu filho que não existe ideologia de gênero, aí você fica puto. Você estava pregando que não é papel do Estado fazer isso? Não, não estava. Então vai para aquele lugar. Você me atrapalhou, porque eu estava pregando. Porque o Estado não podia fazer isso, enquanto você estava aí defendendo exatamente o oposto. Parece criança. Se eu perguntar para o meu filho, vamos supor, eu sou o cara mais bravo em casa, mais autoritário, não sei o que não deixa, mais strict. E vamos supor, a mãe deles não é. Você quer que os pais tenham muito poder? Depende, ele vai falar. É você ou a mamãe? Não é assim que funciona. Vocês parecem criança. Bastiat já falava, não é à toa. O maior filósofo liberal, libertário, o primeiro que cunhou essa palavra, né? Ele falava, a melhor lei é aquela que você está tranquilo se ela ficar na mão do seu inimigo.
ideológico. Conceito antifrágil. Não parece meio óbvio isso? O que você quer que seja a lei? O livro dele chama A Lei. Frédéric Bastiat, filósofo francês do século XIX. A melhor lei é aquela que você está de boa, para usar uma expressão hoje, na mão do seu inimigo ideológico. Qual que eu quero que seja a lei? Eu quero que aquela lei, que o Boulos não possa fazer nada comigo. É tão simples quanto isso. É pensar um pouco. Tem o aspecto utilitarista também desse negócio. Não é só a moral. Larga a mão de ser burro. Aí, falei tanto palavrão que até parou de funcionar o negócio aqui. E o pior é que eu acredito nessas coisas sobrenaturais, estão me dando esporro. Aí sim eu acredito nas coisas metafísicas. Dá para dar uma olhadinha aí, o meu helpdesk aí, João? Aponto para lá e diz. Para onde? Onde está o negócio? Ah, tá aqui. Ah, era a bateria. Essa aqui é a última e a melhor. Liberalismo é igualdade em tudo. Assume que ser humano é igual em tudo. E disso deriva a fome por igualdade material do socialismo. Essa é ótima. O pessoal culpa o liberalismo pelo socialismo. Cara, isso daí veio de um cara que me decepcionou tanto. Cara, é tão bom, cara, um puta historiador, católico sensacional. Mas primeiro que não é verdade. Vamos lá, liberalismo... Eu falei que o liberalismo clássico é liberdade em tudo? Não. O liberalismo pressupõe que a gente é igual em dignidade perante a Deus. Ponto. Ele não fala nada que contradiga a realidade, que a gente é diferente em habilidades, em beleza, em virtude, fenótipo, genótipo, tudo. E, portanto, se você respeita as leis naturais e a regra de ouro, você não vai querer igualar ninguém materialmente, na força. Cara, é bizarro. O pessoal se esforça para criticar um negócio, mas se tiver um pouco de honestidade intelectual e coerência, você vai ver que não tem como. Vamos lá. Esses são os argumentos espantalhos. Guardem bem. Mesmo que você discorde de mim, se eu fizer hoje vocês refletirem um pouco sobre esse outro lado da moeda, já está ótimo. Guarda bem esses argumentos espantalhos aqui. Toda vez que se você sair daqui hoje e falar, cara, acabou a palestra, não acredito, ainda algo me incomoda aqui no coração, não acho que é compatível, tudo bem. Acha então qual é a incompatibilidade. Mas, pelo amor de Deus, não usem esses argumentos aqui. Usa outro, vem com outro. Isso aqui não. Isso é errado. Agora vamos para as dúvidas genuínas comuns. A dúvida da compaixão, né? E do versus individualismo, egoísmo. Isso vem muito, desculpa falar a verdade, mas essa dúvida, entre aspas, vem muito por causa dos objetivistas. Vocês sabem o que eles falam. Então a gente acaba levando a culpa. Então, lembrando, libertarismo não é anticompaixão, nem pró-egoísmo, não fala nada disso. E aí vamos voltar ao básico, né? A gente tem que voltar à escala zero. O que é caridade, gente? Caridade é algo, por definição, voluntário. Por design, por desenho. Pega lá o bom samaritano, né? Que eu coloquei aí. Imagina o bom samaritano, exemplo de virtude, caridade, olha pro cara lá no chão, arrebentado, e fala, dá 2 aí. Vou chamar alguém aqui do Herodes, afinal de contas eu pago imposto pra cacete já, e tô muito bem, moralmente, dormindo bem com essa minha caridade. Não foi isso. O exemplo foi voluntário, ele mesmo ajudando. E aí vem um outro ponto, que acho que é crucial, né? Nesse Romanos 3, versículo 8, essa carta a Romanos, Paulo foi bem enfático que você não pode fazer um mal para dele derivar um bem. Então as pessoas confundem caridade com imposto, caridade com Estado grande, e não é isso.
Não é isso. Ninguém vai para o céu dando imposto, ninguém vai para o céu tirando do outro para dar para aquele. É muito importante ressaltar esse negócio da caridade ser algo voluntário. E eu tinha mais uma coisa muito importante para falar disso e eu me esqueci. Mas tudo bem, depois vem. Imoralidade versus crime. E, de novo, eu coloquei como importante uma dúvida genuína comum, porque, assim, ela é comum, não sei se é genuína, ela não é genuína, mas ela é comum. Muita gente questiona isso, né, você é egoísta e tal. É importante lembrar, né, o pessoal, o padre Robert Sirico, o fundador do Acton Institute, ele lembra muito isso, nesse ponto da caridade. Porque tem, sim, muitos doutores da igreja, muita gente que fala, incluindo São Tomás de Aquino, que fala que a gente tem que... A sociedade deve fazer A, B, C ou D. Aonde está escrito que ele tem que ser via coerção, roubando, ou que tem que ser via o poder monopolístico estatal da força? Lembra da minha primeira pergunta lá no primeiro slide para vocês? Quando é que é legal, moral, você agredir um indivíduo pacífico? Onde está escrito em algum doutor da igreja que é moral e legal fazer isso? Quando se diz a sociedade, ele não está dizendo que é através desta forma. Nós somos a sociedade. Os meios intermediários é a sociedade. As famílias, a igreja, as empresas. Da onde que tiraram esse depara, essa outra sinapse maluca de que quando os cristãos falaram que a sociedade deve, entenderam que deve ser um cara com a arma na cabeça voltada para os outros? Moralidade versus crime. Já falou um pouco disso. Assim, São Tomás de Aquino é muito importante nisso, porque ele é verbal e está lá num quote que eu coloquei no apêndice. Ele fala que vícios não têm que ser exilados. Porque crime é aquilo que fere as leis naturais que eu falei. Fere o direito do terceiro à sua vida, à liberdade e propriedade. Você pode fazer algo imoral, mas que não é um crime. Não é muito difícil de entender isso. E, aliás, ele fala, a maioria dos pecados não são crimes. Tal do Aquinas, Léo, o doutor. Mas não é só ele, tá? Porque, vamos lá, isso é uma premissa importante. Papas erram, pastores erram e santos também erram. Não é o tema da palestra, mas se quiser eu podia falar de coisas que São Tomás de Aquino falou, que depois a igreja fez dogma de fé contrário. Não é porque falou que está escrito em pé. Só Jesus falou um negócio que você não vai questionar. Mas no caso aqui, ele está concordando com os libertários, para a sua informação. Livre mercado e discursos de papas, pastores, versos, né? Encíclicas, o que a igreja falou, o que o Papa falou. Léo, se você for perguntar muito disso, eu já pulo, já nem falo um pouco aqui. Não? Então eu vou falar um pouquinho. Não, pode falar. Então, assim, primeira premissa. Vamos raciocínio dedutivo lógico descartiano. Primeiro, como eu acabei de falar, até me antecipei sem querer. Bom, se o São Tomás de Aquino pode errar, quanto menos um Papa, um cara que escreveu uma encíclica. O clero, desde o Concílio Vaticano II, lá de 1871, se eu não me engano, já fala que eles não são infalíveis fora de temas de fé e moral. Os protestantes, então, muito antes, né, já fala que todo mundo não é infalível em nada. Então, assim, estamos juntos. Desde 1871 com os protestantes nisso, com relação aos temas de não fé e moral. E aí vem aquela coisa do respeito, né? Não, mas você não pode dizer que o cara falou um negócio errado. Posso sim. Dentro da igreja católica, inclusive, tem... porque o pessoal acha que assim, o católico ele é mais rígido, né? Não, você não pode questionar, o Papa falou, não, o protestante é mais... Né, a ética protestante, Weber... Não, não é assim. A gente não questiona dogma de fé. Existe uma hierarquia das leis dentro da igreja católica, por exemplo, que é dogma de fé falado ou escrito ex cátedra por um Papa ou
num concílio ecumênico, que eles deliberaram e aprovaram um dogma de fé. Todo o resto, principalmente da terceira categoria de encíclica, carta, a doutrina social inclusa, são sujeitos ao que a igreja chama de obséquio religioso da inteligência e da vontade. Se eu vejo algo que está indo contra o objetivo daquela carta, então vamos lá. A primeira encíclica que deu base na doutrina social católica foi a Rerum Novarum, 1891, do Papa Leão XIII. Depois de 40 anos, teve a 40º ano do Pio XI. E aí começou a desandar mais ainda, começou a falar de salário mínimo em algum momento. Se o cara fala que 2 mais 2 é 5, porque ele acha que isso vai gerar menos pobreza, você tem a obrigação de falar que aquilo não vai atingir o fim dele. Não é falar, como eu estou falando aqui, fala não é mais bonzinho, fala com caridade, fala com carinho com ele, seja respeitoso e mostre que o objetivo nobre que ele está objetivando não será atingido, pelo contrário. Então se um papa, se algum padre, alguém falar para você que o salário mínimo é importante, você tem que ser caridoso, se preocupar com a qualidade de vida do pobre, fala, me perdoe, o senhor está errado, o senhor vai gerar mais pobreza. A ciência econômica é uma ciência, não é uma questão de gosto ou de coração. O que importa na economia são as consequências e não a intenção. Você tem a obrigação e a caridade de mostrar que ele está errado. Leiam o livro The Church and the Market, do Thomas Woods, famoso Tom Woods, católico, libertário. E lá ele mostra as absurdidades de algumas das encíclicas que foram base para muitas das coisas da doutrina social da Igreja Católica. Como, por exemplo, a encíclica do Papa Paulo VI, depois da Segunda Guerra, a famosa Populorum Progressio, que defendia que tinha que pegar dinheiro dos países desenvolvidos para ajudar os países do terceiro mundo, não sei o quê. Jogaram trilhões de dólares nisso durante 5 décadas e só piorou a pobreza, porque não é a solução para a pobreza, não é isso. A solução para a pobreza é menos Estado, são instituições fortes, respeito à lei, blá, 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 blá. Fizeram errado. Mas ai daquele católico que levantasse a mão e falasse, me perdoe, está errado, estava errado. E aí, não é o tema dessa palestra, vai ser a palestra que o Léo quer que eu faça. Não é o tema dessa minha palestra, mas vai ser o tema da uma futura que eu vou fazer. Eu explico um pouco da origem da doutrina social da Igreja Católica. Não surpreendentemente, quando eu fui cavar, eu descobri que tinham jesuítas da Alemanha no século XIX, sempre os alemães, que foram carinhosamente chamados de... Né, um deles foi o bispo de Mais, o William Kettler. Ele escreveu na metade do século XIX um documento chamado Os Trabalhadores e a Igreja. Porque na metade do século XIX em diante, você começou a ver muito claramente nas capitais a gente pobre na rua, das fábricas, aquela história do seu professor de história criticando lá a segunda Revolução Industrial. E a igreja estava se deparando com questões de, e aí, o que é pecado, o que não é? Porque a gente tem um cara aqui chamado Marx fazendo um manifesto comunista em Londres, você tem o Bastiat falando que a lei tem que ser só respeitar as leis naturais, onde eu fico? E os caras se sentiram pressionados a escrever alguma coisa. Você teve um outro chamado Heinrich Pesch, que foi professor do Neil Brauman, que foi o cara que redigiu a encíclica 40º ano, também jesuíta, também alemão, sendo influenciado por umas ideias um pouco estatistas daquela região. E distorceram o que o São Tomás de Aquino falou do bem comum, tá? Isso dá para explicar melhor depois. Distorceram. O Tomás de Aquino não falou para usar o Estado para você ajudar os outros, mas isso é outros 500. Mas é isso. Tem que falar a verdade quando a gente fala que é pelo coração. Infelizmente não é isso que determina se vai reduzir a pobreza ou não. Aí o quarto ponto que acho que é genuíno e comum, e é o penúltimo, aguentem firme aí, e a gente encerra. O quarto ponto é da legitimidade do imposto, né? A gente já falou um pouquinho lá atrás do contexto bíblico do Estado, mas agora a gente vai um pouquinho mais a fundo, que são dúvidas que sempre chegam. No site do Instituto Libertário Cristão, a maior parte dos artigos que a gente tem é falando desses temas,
que fala do Dai a César, que fala da Romanos 13. Então vamos lá. Primeiro que criticam a gente é usando, assim, veja bem, só lembrando, eu dei vários exemplos bíblicos ali falando que o Estado é ruim. Mas o pessoal esquece daquele contexto todo e vai pegar um que tem um ângulo para dizer que tem que obedecer ao Estado. Quem quiser depois, no apêndice, eu tenho N exemplos bíblicos de desobediência civil, tá? Eu posso citar também alguns aqui, mas tem bastante lá. Então vamos lá, Romanos 13. O que acontecia no Romanos 13? Paulo estava escrevendo para pessoas em Roma, onde estava havendo perseguição, cristãos sendo crucificados de ponta cabeça, queimados na rua, e não tinha chegado a hora ainda de Jesus, quer dizer, dos apóstolos e todos, a missão ainda não estava ainda completa da pregação inicial, o pessoal saindo para vários lugares, inclusive regiões bem distantes e tal. O que ele estava advogando? Prudência, que é uma virtude cristã. Ou seja, Jesus não veio aqui para dizer que a gente não tem que pagar imposto. Esse não é o objetivo da vinda dele. Ele não focou a mensagem dele nisso. Então, assim, se te mandarem fazer algum negócio, não está na hora de você morrer ainda, você tem uma missão aqui, cara, não briga por isso, não vai morrer por isso. Você pega o capítulo anterior, o 12, ele é inteiro falando de prudência e cuidado. É tipo, calma, não vai fazer besteira antes da hora. Se você tiver que morrer pela palavra de Cristo, você morre, mas não é que você vai fazer uma desobediência por uma coisa mundana. O objetivo de Jesus não foi vir aqui dizendo que você não tem que obedecer o Herodes, a não ser que isso diretamente vai te obrigar a fazer algo anticristão. E aí volta o meu segundo ponto. A tradução desse Romanos 13, que é o venha de Deus, né, o apotel, e também o instituídas por Deus, né, o tetagmenai, elas têm duas traduções. O ChatGPT não me deixa mentir aí, depois você coloca. Tem duas traduções igualmente aceitas. Uma delas é a permissão, não é ordenada, designada e muito menos desejada por Deus. Porque tem muitos calvinistas que defendem muito, batem muito nesse ponto aqui especificamente, dizendo que não dá para ser libertário porque você tem que obedecer, porque se está lá, se está no poder, veio de Deus, é a vontade de Deus e é bom. Mas é só trocar algumas palavras desse Romanos por Herodes, Pilates, Hugo Chávez, Che Guevara, Pol Pot, qualquer cara que matou um monte de gente, você vai ver que não faz sentido obedecer. Ou então, se é lei, tem que obedecer, então é aquela coisa. Você obedece o cara do Terceiro Reich lá que dizia que você não podia esconder judeu, porque era a lei, afinal, desejado por Deus. Óbvio que não. Óbvio que não. O contexto todo bíblico do Estado, onde vai? Pelo ralo? Tem a tradução aqui, que pode ser alternativa. O demônio, ele é permitido por Deus também. Não tem até aquela frase que nenhuma folha cai se não seja com a permissão de Deus. Permissão, não quer dizer que ele deseja, que ele aplaude, que ele gosta. Uma diferença grande, entendeu? Então essa é a leitura libertária do Romanos 13, em resumo. Mas tem muito artigo explicando isso, muito melhor do que eu. Entra lá, dá uma olhada, vai lá na caixinha de busca, lá bota Romanos, no site do Instituto Libertário Cristão. Aí tem outro argumento genuíno, que requer realmente estudo e explicação para mostrar, que é o Dai a César. Então é isso aqui. Primeiro, contexto. O contexto era uma cilada para Jesus. Qualquer padre, pastor que estudou um pouco vai te explicar isso melhor do que eu. Quiseram colocar ele entre a cruz e a caldeirinha antes da hora. Ele não podia responder nem que é imoral cobrar imposto, porque ele ia ser morto na hora, antes dele cumprir os planos de Deus para ele, e nem podia dizer que é lindo e é moral, porque senão todos os judeus, por muitos séculos, mais do que já teve, iam negar ele. Lembra, na época, o pagador de imposto era a escória da sociedade. Mateus, que era o cobrador de imposto,
Sofreu muito preconceito, inclusive, dos próprios apóstolos por causa disso. O cobrador de imposto era o lixo. Imposto era muito mais aqui do que na terra de vocês, com o Tiradentes. Era pior naquela época, por muito menos. Existia esse conceito de moralidade que não era legal tirar dos outros. Então Jesus não podia falar que... pode tirar tal. Então o que ele fez? Primeiro, que ele saiu pela tangente de um jeito brilhante, porque ele não disse, se for parar para pensar, ele não disse o que é de César, o que não é, de forma teórica, o que é do Estado, o que não é. Mas mais do que isso, a pergunta não foi se é moral, se é legal cobrar imposto ou não. A pergunta foi se era permitido ele pagar. É como se você chegasse assim, não, é permitido, segundo a lei de Deus, você entregar algo para o assaltante que veio te ameaçar? Ou é um pecado se você está corroborando com o assaltante, com o assalto? Você está assinando embaixo? Você está coadunando? É um pecado você entregar se o cara está te ameaçando? Não, não é um pecado. Não é. É permitido. Você pode escolher não morrer. Ele perguntou se era a pergunta foi se era permitido. E a frase tem sentido subjetivo, metafísico bem maior do que isso. Tem as coisas do mundo aqui. Ele não falou que é bonito, ele só falou, cara, tem as coisas do mundo, tem as coisas de Deus. Tem o que é seu, segundo o Estado, o governo temporal, tem o que é de Deus, que são as virtudes. Dá para interpretar de várias maneiras. Mas longe de ser uma chancela moral de que tem que pagar. Inclusive porque se tivesse, ele não ia mentir, né? Agora, ele ia falar, não, tem que pagar, porque é o dever do cidadão pagar as coisas para a autoridade legitimamente estabelecida. Igual alguns padres falam. Sasneira não falou isso. Não falou isso. Pelo contrário, aliás, até do imposto do templo, em outra passagem, me lembrando aqui, que não é imposto exatamente, né, como o estatal, exatamente, é um mix ali entre o atual dízimo e o imposto, mas era um pouco, visto como imposto. Nem isso ele falou que era obrigação moral. Ele falou, ele não chegou pro cara lá e falou assim, não, é verdade, Pedro e Tiago tem que pagar, eu tenho que pagar. Aliás, puta, bem lembrado, hein? É tão imoral não pagar que vai lá chamar pegar o dos outros apóstolos também. Vai lá pegar dos outros 10. Não. Paga. É famoso, tira da frente esse negócio. Isso não é importante. Muito menos importante agora. O importante era ele cumprir o plano de Deus. O importante não era ele ficar fazendo a miúcia do governo temporal ali. Para isso já tem toda a Bíblia com o contexto contra o Estado que eu já mostrei para vocês. Por último aqui mais uma outra passagem. Jesus foi confrontado, assim, perguntaram para ele, né, o caçula de uma família, se ele não podia ajudar com a redistribuição da renda da casa, né, da herança, perdão. Porque na época o primogênito recebia, acho que se não me engano, 3 vezes mais do que os outros, e o caçula estava achando injusto. O cara meio rebelde já para a época, tá vendo? Tinha 2 neurônios. Que história é essa de... Aí Jesus deu um esporro nele. Falou, cara, não, para com essa história de ter inveja, de redistribuição. Tá maluco, cara? O dono do dinheiro não é o pai? Ele decide fazer o que ele quiser. Ele deu um esporro, como poucos esporros que Jesus deu, hein? Fora daquela chicotada no templo lá. E fora a bronca que ele deu na mãe do Tiagão e do João. Esse foi um terceiro esporro, na minha maneira de ver assim. Esse foi um senhor esporro que Lucas descreveu. Falei, meu, você tá maluco, cara? Mandando eu determinar a redistribuição de dinheiro? Mas é isso que os caras da teologia da libertação argumentam. E indiretamente alguns de nós também, que não somos da TL. Indiretamente a gente está chancelando isso. Acho que é moral.
Por último, um slide inteiro sobre isso, mas eu prometo que vou ser rápido, porque que horas são? 9h15 já. Muita gente vai questionar, não, mas a igreja critica o liberalismo. Então vamos lá. A pergunta é, qual o liberalismo? Primeiro que a palavra liberalismo, ela já foi descrita por historiadores católicos, esses dois aí, um é de Oxford, o outro é de Cambridge, ambos católicos. Não, um é católico, o outro acho que é protestante, não lembro. Christopher Dawson não é. O Christopher Dawson é católico, o Duncan eu não tenho certeza. O Dawson é católico. Basicamente o que eles estavam dizendo aí é que liberalismo é uma palavra tão ampla, virou uma metacategoria, igual o Bell diz, que foi usada por muita gente a partir do começo do século XIX, muito depois da Revolução Francesa, hein? De diferentes formas, então virou um saco de gato. Virou um negócio muito amplo. E o Acton também falava isso, o Jacques Maritain, enfim, outras pessoas falavam isso, né? Então, a prova disso vamos lá. Primeiro tipo de liberalismo que muitos cristãos criticam é esse... A pergunta é, qual o liberalismo, né? Não é necessariamente o liberalismo clássico, porque o liberalismo clássico, ele defende somente, tá? Estado limitado, a ditadura da lei, que na verdade é um respeito à lei, né, que tem a ver com os princípios do PNA lá, todo mundo é igual perante Deus, então ninguém tem direitos e deveres diferentes dos outros. E respeito às leis naturais. É isso. Esse é o liberalismo clássico. Não, aí eu fiz uma distinção aqui entre o liberalismo, né, o britânico, o americano, né, e o clássico, né, que é o Locke, Hume, alguns dos Founding Fathers, não todos, e vis-à-vis o francês. E eu fui até injusto em colocar francês aí, porque os franceses não é só o Rousseau e o Voltaire, esses dois demônios. Você teve, né, Benjamin Constant, Montesquieu, do Espírito das Leis. Aliás, o Montesquieu, ele se baseava nos Founding Fathers. Ele viajou para os Estados Unidos e falou, cara, isso aqui é muito bom. O Espírito das Leis é muito bom. Fui injusto com os franceses, mas o meu ponto que eu quero fazer aqui é, o revolucionário de Rousseau e Voltaire, estamos juntos criticar. Mas isso não é o liberalismo clássico. Então, quando vier algum cristão autoritário para você falar que você é um pecador, porque você defende a Revolução Francesa de Rousseau e Voltaire, fala, não, senhor. Eu defendo o liberalismo clássico. Segundo o liberalismo que criticam, que tem a ver também com a Revolução Iluminista, um pedaço dela, né, que é esse anticlerical, que tem uma visão de vida, ele sim, não o liberalismo clássico, nem o libertarismo, ele sim, mas que infelizmente eles usaram esse nome de sou liberal, que advoga que para você ser liberal você tem que ter uma doutrina, né, amoral, materialista, e que quer excluir Deus e fé e qualquer verdade objetiva, por isso que eu falei que não é, o libertarismo não entra, você tem ou não a verdade objetiva, quer excluir a verdade objetiva da sociedade. Então, beleza, esse não é o liberalismo clássico. O terceiro tipo de liberalismo que é criticado por cristãos é esse mais parecido com o liberal americano, da esquerda, que ele está querendo fazer uma relativização da moral. Não é só uma coisa racional que quer excluir Deus. Ele vai além. É aquele seu colega que vem e fala, não, eu tenho a minha verdade, minha liberdade de consciência, eu acho autoritário você querer impor a sua verdade. Não estou querendo impor, é só porque eu estou pregando. Não, mas é opressão. Não, esse é o cara que ele é liberal, e no fundo ele também é autoritário, porque ele reclama de opressão, mas ele quer impor a dele. Esse é o tipo de liberalismo que não é liberalismo, porque o liberal clássico não quer impor nada a ninguém. Esse tipo aí é criticado não só pela igreja, mas é criticado por mim também. E aí esse é o mais associado ao conceito de libertinagem, de progressismo. Foi criticado em várias encíclicas e tal. Beleza, mas esse não é o liberalismo clássico. Infelizmente foi usado com esse label liberalismo, mas é outra coisa. E por último tem um mais fácil de explicar ainda, que é o liberalismo eclesiástico, que é basicamente a treta de bairro dentro da igreja, que o pessoal da tradição que critica tudo que aconteceu depois do Concílio Vaticano II, que fala que tem que ser o rito tridentino, que fala que não pode ter essas coisas mais heterodoxas dentro
do dia a dia da igreja, da doutrina e tal. Pô, vocês estão flexibilizando demais. Isso é uma treta de doutrina, não tem nada a ver. Mas é que eles chamam de liberalismo na treta de bairro deles lá. Eu sei porque eu estou dentro dela. Eu convivo bem dentro desse meio da treta entre o Novos Ordens, os tradicionalistas. Mas não tem nada a ver com filosofia política. Não tem nada a ver. Se alguém vier dentro da igreja falar que, não, eu sou contra o Estado limitado, sou contra todo mundo ter o mesmo direito, sou contra a propriedade privada, tudo bem, aí a gente vai ter um debate filosófico e teológico. Mas até agora, todo mundo que veio criticar liberalismo veio criticar com essa espinha aqui. Eles vêm falando de uma dessas 4 coisas. Mas você fala, tá bom, você está criticando um negócio que não é o que eu defendo. Então, o liberalismo não, para encerrar, o liberalismo não rejeita a soberania de Deus. Não rejeita a hierarquia. Infelizmente, tem essa confusão de conceitos. E aí, para terminar, a última palavra é a seguinte. O conceito de libertarianismo ele é muito novo, né? Ele, assim, sei que parece, às vezes, vocês estão todos meio que assim, o olhar de vocês está engraçado. Cara, o que esse cara está falando? Mas o conceito de libertarianismo, até como filosofia política, ele é um negócio relativamente novo na humanidade, né? Então, a igreja, os cristãos, eles têm que ter prudência mesmo, né? Tem que demorar para refletir, e isso é um negócio que está acontecendo agora. Então, talvez daqui a 300 anos, igual demorou quantos séculos para o pessoal perceber o que agora é óbvio, que a escravidão era algo amoral, pode ser que demore 300, 200 anos. E aí, quando olharem para trás, vão olhar, não, no século XXI tinha uns malucos falando isso, porra, agora é meio óbvio, né? Porque é coerente. Mas é que a gente estava acostumado, né, cara? Como é que é fazer isso? Como é que é fazer aquilo? O ser humano é muito focado no como, né? Igual você chega para sua esposa, aí, desculpa, vai parecer machista, mas você fala, amor, você quer ir para a praia? Não, mas como que a gente vai? Não dá. Cara, não perguntei como, cara. Eu perguntei se você quer ir. Você não sabe se eu vou fretar um helicóptero? Foca na pergunta. É moral ou não é? Tem algum objetivo para você, alguma coisa que justifique você agredir um indivíduo pacífico? Depois a gente pensa no como é que ia ser. Se permita ter honestidade intelectual. A sociedade ela está muito acostumada a usar a violência para atingir fins que ela acha justo. Mas a cruz obriga que você use fins justos para os fins que você acha bom. O libertarianismo, a liberdade temporal de ação, não vai levar ninguém para o céu, não vai fazer nenhum cristão, não vai fazer você virar santo. Quem vai fazer isso é Jesus. É a aceitação das pessoas de Jesus. Mas, como eu falei, é a liberdade temporal que vai permitir você conseguir ter prosperidade e também permitir você escolher o bem. Escolher a virtude, que é a razão pela qual a gente nasceu. E também viver pacificamente. Respeitando, sendo cristão, um arranjo que seja cristão, já seria bom o suficiente, né? É isso, pessoal. O associado Leonardo Souza preparou algumas perguntas para algum tempo ele vai conduzir essa sessão de perguntas para a gente. E Paulo, e aí? Vou tentar, né, cara? Porque, putz, botaram aqui uma saia justa pra caramba aqui. Manda ver, Léo. Tá bom. Tira assim. Tá. Talvez eu tenha que me confessar depois dessa palestra aqui, porque eu lembro de ter visto uma palestra sua, Paulo. Qual? Realmente, parabéns, né, pela exposição. Eu acho que evoluiu muito em relação à palestra que eu fui estudar. Mas que bom. Talvez eu tenha que me confessar, porque você disse que um cristão que não é libertário tem que se confessar, o católico também. Então talvez seja a próxima. Eu vou tentar aqui, para quem não conhece um pouco da doutrina social da igreja, o Paulo comentou brevemente. Basicamente, ela está fundamentada em 4 grandes princípios, né? O bem comum, a subsidiariedade, a solidariedade e, deixa eu ver qual mais, que eu esqueci. E, o bem comum, não sei se eu cheguei a falar. Então, eu vou tentar fazer uma pergunta usando esses princípios, né? Para a gente poder nortear as perguntas.
Inclusive porque a gente recentemente viveu a eleição do novo Papa, né? Então acho que é muito pertinente a gente tratar sobre esses assuntos, né? Então deixa eu baixar aqui, porque eu fui ao longo da palestra mudando o que eu ia perguntar. Isso é um bom sinal. Está funcionando a palestra. Mas não tem problema, pode fazer a pergunta original, eu explico melhor o que eu falei na palestra, se for o caso. Se for uma pergunta que eu eliminei com algo que eu falei, você pergunta de novo. Eu vou pegar nesse princípio da subsidiariedade, né? Em relação à hierarquia social. Né? O princípio da subsidiariedade, ela não nega, né, a autoridade, né, igual você bem colocou aqui, né? Mas ela ordena segundo a natureza das coisas, certo? Então, o superior ajuda o inferior, no caso. Né? O libertarianismo, né, ao reduzir toda a autoridade como um mal necessário, Paulo, não destrói a própria estrutura, tá, dessa relação subsidiária, onde a liberdade poderia nascer com a ordem? Tá, assim, primeiro que essa frase que você falou aí, Léo, o libertarianismo, como ele fala que toda autoridade é um mal necessário, não é verdade, né? Como eu falei, a gente não tem nada contra a autoridade per se, a prioristicamente. A autoridade que você se submete, ou porque você é filho, ou mesmo, né, papel homem-mulher, ou porque marido e esposa, quer dizer, ou porque você tem um respeito pelo seu diretor espiritual, ou porque você se submeteu porque você precisa ter um meio para um fim, o seu trabalho na sua empresa. Então, essa premissa que você falou, que você falou assim, dado que o libertarianismo vê a autoridade como sempre um mal necessário, não é verdade. O que acontece é que o libertário, ele é cético com relação à concentração de poder, então, nesse sentido, ele é compatível com o princípio da subsidiariedade. E, além disso, ele vê como amoral e anticristão uma autoridade imposta a alguém que não a da família, né? Do pai para filho. Então, o princípio da subsidiariedade, ele foi feito pelo Taparelli, né? Aquele italiano que, da época do William Kettler, que eu falei que era o bispo de Mainz, que foi o vovô lá da Rerum Novarum. Se vocês derem Google aí no ChatGPT, Taparelli, subsidiariedade, vai ter bastante coisa no ChatGPT. E depois ela foi citada, se eu não me engano, né, na Rerum Novarum e tal, e depois colocada como um dos 4 pilares da doutrina social. O libertarianismo, enquanto filosofia política, ele não tem nada contra a subsidiariedade. A gente pode, de novo, fazer o arranjo aqui voluntário, onde a gente concorda que os poderes vão estar mais em linha com a subsidiariedade. Mas, num caso prático, vou dar aqui um exemplo, até para trazer para uma aplicação bem prática. Só desculpa te interromper. Você falou do começo lá, preciso me confessar, né? 2 coisas. Primeiro, eu faço isso como uma provocação, porque a gente sempre tem o outro lado da moeda e o mainstream todo é esse, né? É isso que eu falei, são os argumentos espantalhos, é o que a gente aprende na escola, lembrando que até os padres e os pastores cresceram em escolas e vão, a expressão em inglês é taking for granted, né? Vão meio que tomando como dado o que eles ouviram, né? Então eu acho legal fazer essa provocação, porque todo mundo começa ouvindo a palestra com a premissa de que, com a questão na cabeça, né? Será que esse cara é cristão mesmo? Será que é cristão? Então, assim, você inverte a janela de Overton, você fala, cara, você não é cristão. Aí, o cara se sente obrigado a, pelo menos, prestar atenção e ver que existe um contra-argumento. Em vez de você ficar se defendendo só, falando, não, pessoal, me perdoe, eu sou cristão sim, eu sou cristão. Não, você fala, cara, você que não é. Porque você não está obedecendo o que Deus mandou. Está aqui, ó. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que nós estamos muito longe disso, né? Do pessoal se confessar porque não é libertário. Então, Deus queira, né? Igual não se confessava quando tinha escravo. Depois passou a confessar, mas eu acho que um dia vai rolar.
vai demorar séculos, é um trabalho de formiguinha, eu acho. De novo, esse é o primeiro instituto que fala disso no hemisfério sul. O primeiro em língua latina. Já tinha material anglo-saxão nos Estados Unidos, mas no Brasil nenhum lugar tinha. Não é que tinha na Itália, não é que tinha... Então, a segunda coisa, que você falou que vai fazer uma pergunta prática, é lembrar que uma coisa é o norte, né? E o anarcocapitalismo e tal, é o norte. Eu não sei todas as respostas, né? De como é que é a polícia privada, como é que é a justiça privada. Cara, sinceramente, eu nem perdi meu tempo lendo isso. O Hélio Beltrão, se perguntar, ele leu, ele sabe a resposta, como é que seria, os trade-offs e tal, o timing disso. Cara, a gente está tão longe que eu coloco dentro do guarda-chuva libertário o minarquismo, o anarquismo, está tudo junto. Não vem ao caso agora. Se a gente convencer que, primeiro assim, conceito básico, passo 1, temos que respeitar as leis naturais. É feio você fazer isso com o coleguinha, com o irmão, não. Pô, depois a gente vai ver, que eu dei o exemplo lá do ir pra praia, né? Depois a gente vê exatamente o como, mas às vezes, de fato, a gente não consegue pensar na hora o como, né? Às vezes, como o Hayek disse, Léo, a gente tem que deixar a sociedade ter a criatividade para surgir o como das coisas. Isso aconteceu com tanta coisa, né, de tecnologia, de funcionamento da sociedade. Quem disse que ia ser possível fazer um monte de coisas, né? Mas enfim, desculpa. Não, tudo bem. Infelizmente, acabou. Não, eu não acredito nisso. Não, vamos ficar pro jantar, né? Tá bom, Pô, então mal, eu agradeci. Perdão, então, peço desculpa. Não tem problema, mas infelizmente. Desculpa. Eu vou agradecer e acho que você pode fazer as suas considerações finais. Não, já está feito. Já tá feito. Falei demais. Mas você vai pro jantar, né? Tá bom. Gente, tá bom? Então, muito obrigada pela presença, Paulo.